Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Essa é a terceira parte da aula de felicidade. Estamos tentando compreender de que maneira a filosofia entende a felicidade e por que o homem não consegue encontrar. Vimos no primeiro momento a concepção clássica de Aristóteles sobre felicidade e a compreensão da eudaimonia. Depois a gente viu a compreensão medieval a partir de Santo Tomás de Aquino. Hoje a gente convida a ver a compreensão dos filósofos contemporâneos sobre felicidade. Vamos trabalhar a compreensão do Baruch de Spinoza, a compreensão de Heidegger e a compreensão de Zygmunt Bauman sobre felicidade. Quer fazer esse caminho comigo? Bora filosofar. Então, a ideia é a gente fazer uma outra parte daquela sequência de aulas sobre felicidade dentro da concepção filosófica que a gente se dispôs a fazer nas primeiras aulas. Hoje eu quero trabalhar com vocês 3 visões de felicidade, tá? O que Baruch de Spinoza entende como felicidade na modernidade, o que Martin Heidegger entende como felicidade no século XIX para o século XX, e o que Zygmunt Bauman entende de felicidade. Tá? É óbvio, gente, que não são só eles que falam de felicidade na história da filosofia, mas eu tive que fazer um recorte, né, e trabalhar a partir desses autores como eles percebem a felicidade. Tá? De que maneira o Spinoza vai entender a ideia de felicidade, de que maneira o Martin Heidegger vai entender a ideia de felicidade e de que maneira o Zygmunt Bauman vai entender felicidade. Vamos partir da ideia de que exige de nós ser feliz. Ser feliz não é algo que vai vir de forma simples, imediata. Não, exige esforço. Esforço esse que, seguindo a linha dos pensadores que a gente está seguindo, talvez a humanidade não esteja disposta a fazer esse esforço. Então ela acaba se contentando com uma felicidade superficial, com uma felicidade, de certo modo, eufórica, mas que não é uma felicidade enraizada. Vimos isso em Aristóteles, vimos isso em Santo Tomás de Aquino. Então, o próximo que vai trabalhar com a gente a ideia de felicidade é o Spinoza. Baruch de Spinoza, um racionalista do século XVII, tá? Nós já tivemos uma aula sobre ele, então fica fácil da gente identificar. E ele associa felicidade com liberdade. Ele entende que esses dois princípios, eles são indissociáveis. Nós só conseguimos compreender o que é a felicidade se antes entendermos o que é a liberdade. E o Spinoza, ele entende que existem dois princípios distintos de liberdade. Um primeiro, ele chama de liberdade ilusória. E o que é a liberdade ilusória? Liberdade ilusória é quando eu ajo pensando que estou agindo a partir de minha própria vontade, quando na verdade não estou. O Spinoza, ele entende que nós pensamos que somos livres, mas nós não somos, porque na verdade nós somos contingente das coisas. O homem, segundo Spinoza, acaba vivendo uma realidade determinista. E como assim determinista? Para ele, nós não escolhemos aquilo que queremos fazer ou aquilo que queremos ser. As nossas escolhas, elas são resultado daquilo que é externo a nós. As escolhas do homem, segundo Spinoza, partem de forças que agem sobre a minha consciência. Então, quando eu escolho alguma coisa, na verdade, eu não escolhi a partir da minha própria razão. Na verdade, eu agi a partir de uma coação, de uma pressão de alguma contingência que me fez escolher aquilo. Então, nós somos toda hora, olha que interessante a ideia de Spinoza. Nós não somos livres porque nós somos a toda hora governados por afetos. Nós somos a todo tempo governados por coisas externas, o amor, o ódio, a raiva, a ira, a fome. Nossas ações, elas não são livres, na verdade, elas não são, na verdade, elas são deterministas, ou seja, elas são determinadas, porque sempre há algo impulsionando as nossas decisões. E por isso, dificilmente nós vamos ser felizes. O homem que age pelos afetos, ele não alcança a felicidade de forma plena, porque a sua liberdade ela é ilusória.
Pensem, por exemplo, nas vezes que você toma uma atitude impulsionada por uma paixão do momento, por um ímpeto. Quando você está apaixonado, você está apaixonada, você faz. Você simplesmente faz. E o quanto aquilo te faz sofrer? E aí algum amigo, alguma pessoa chega em você e fala, cara, vai devagar, você vai muito forte. Aí você fala, não, mas eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Spinoza diria, não. Na verdade, essa liberdade que você está dizendo que tem, ela é puramente ilusória. Ela é ilusória porque você, de alguma maneira, está sendo determinado por algo externo a fazer aquilo. Mas, Gia, a paixão não é interna? Como que é externo? A paixão, de alguma maneira, é interna, sim. Mas você ama alguém. Você ama uma pessoa. Você ama um objeto. Você está apaixonado por outra pessoa. Então, na verdade, o que te motiva a fazer aquilo é aquele sentimento pela outra pessoa. Então, o Spinoza está dizendo que nós não somos livres, de fato. A liberdade, de fato, ela se dá quando eu ajo totalmente pela razão. E ele entende que nós, sendo seres humanos, não temos uma capacidade de agir totalmente pela razão, porque nós somos governados pelos afetos. Spinoza entende afeto como aquilo que nos afeta, aquilo que está agindo sobre a minha consciência, aquilo que está agindo sobre o meu corpo, aquilo que está agindo sobre o meu ser. É isso que nos governa. Na verdade, é isso que determina as nossas ações. E porque nossas ações são dominadas por esses afetos, a liberdade é ilusória. Mas talvez você esteja pensando assim, mas Gigi, a gente é ser humano. A gente vai sempre agir por algum afeto. A gente sempre vai ser governado por algo externo. Então quer dizer que a gente nunca vai ser feliz? Quase. Quase isso. Spinoza, e você na tua redação, você pode usar esse termo para associar a ele, Spinoza é chamado de filósofo da alegria. E olha o tamanho da contradição. Ele é chamado de filósofo da alegria e morreu sozinho e triste. Mas ele é entendido como um filósofo da alegria porque ele entende que a alegria é a superação dos afetos. Primeiro, liberdade real é agir sem coação. É você agir sem ser determinado. É agir sem que esses afetos te contingenciem. E aí você vai atingir a felicidade. Só que aí eu volto na reflexão que eu fiz há pouco. Como é que pode? Nós somos seres humanos. Não existe uma programação aqui que determina a minha vida de uma forma totalmente racional. Os afetos vão estar na minha consciência. É claro que vão. É óbvio que vão. Mas então a gente não vai ser feliz nunca? Vai. Spinoza entende que a gente vai ser feliz quando a gente for determinado sem ser coagido. Olha que maravilhoso. Ser determinado, ou seja, algum afeto vai agir na minha vida, na minha consciência. Algum afeto vai me governar. Só que esse afeto, ele não me coage. Esse afeto, ele não age sobre a minha consciência de forma que me impeça de ser livre. O que o Spinoza está falando? Ele está falando que eu preciso encontrar em minha vida, eu preciso encontrar em minha consciência o afeto que faz com que eu haja sem ser coagido. E qual é, para Spinoza, o único afeto capaz de nos levar à liberdade e assim nos fazer plenamente felizes? A alegria. A alegria é o que Spinoza chama de superação dos afetos. Ele entendeu aqui o quê? Beleza. Como seres humanos, nós sempre vamos ser governados por afetos. Sempre. Ora, se vamos ser sempre governados por afetos, então busquemos o afeto que faz com que a gente haja sem ser coagido. E esse afeto vai superar todos os outros.
vai superar a tristeza, vai superar a dor, vai superar a raiva, vai superar as paixões, vai superar o próprio amor. Então, o que o Spinoza está entendendo aqui? O homem ele vai ser plenamente livre quando ele agir pautado pela alegria. Alegria que é, no nome de Spinoza, a potência de agir. A potência de agir. Então, o que Spinoza está falando aqui? Ele está falando que, à medida que o homem busca espaços, ambientes, relacionamentos, vivências, que seja movido pela alegria, esse homem vai ser livre. Por outro lado, o homem, quando ele busca, por exemplo, uma profissão pautada pelo dinheiro, pautada pelo sucesso, e não pela alegria, ele não vai ser feliz. Então, o que o Spinoza está ensinando aqui? Felicidade é a superação dos afetos, é superar aquilo que nos afeta, é de forma livre e real poder deliberar sobre a vida. E se nós não vamos conseguir fazer isso totalmente de forma racional, que nós somos seres humanos, então busquemos a alegria como critério de nossas escolhas. E no momento em que nós buscamos na alegria as nossas escolhas, nós encontramos o sentido real para as coisas que nós fazemos. Agora a gente vai entender o que é felicidade para Martin Heidegger. Heidegger ele está na transição do século XIX para o século XX. Ele nasce em 1889 e ele é alemão, tá? E ele vai escrever um livro chamado O Ser e o Tempo, que é um livro muito bacana, muito legal, muito legal. Nesse livro, o Heidegger, entre vários aspectos que ele vai discutir o que é felicidade. E é um pouco contraditório a filosofia heideggeriana, porque ele tem uma visão bastante idealista sobre felicidade, bastante romântica sobre felicidade, sobre algum aspecto, só que ele foi professor de uma escola nazista. Ele escreve O Ser e o Tempo em 1928, próximo disso, 27, 28, 29. Logo depois, na década de 30, ele se aproxima do partido nazista e se torna professor de uma universidade nazista. E tem até uma passagem interessante na vida dele. Ele namorou a Hannah Arendt. Hannah Arendt é uma judia que estuda o Holocausto e, de repente, está namorando um cara que dá aula na faculdade alemã. No início do namoro, o Heidegger escondeu da Hannah Arendt que ele dava aula nessa universidade. Aí chegou uma hora que ela descobriu e, naturalmente, eles terminaram o relacionamento amoroso. Mas antes dele entrar a se aproximar do pensamento nazista, ele escreve O Ser e o Tempo. E há uma frase no Ser e o Tempo que, na minha visão, eu, Gigi, falando, tá? Não estou falando que seja absoluta ou universal, não. Estou falando que eu penso assim. De tudo que a filosofia já produziu de felicidade, a ideia do Heidegger é uma das mais belas. Para mim, depois da perspectiva cristã, essa é a visão mais bonita de felicidade. Heidegger vai dizer o seguinte: felicidade consiste em saber o porquê viemos ao mundo. Gente, isso é maravilhoso. Isso é de uma riqueza que não cabe nessa frase. Em que momento o homem se descobre feliz para Heidegger no Ser e o Tempo? No momento em que ele se olha e percebe, bom, eu vim ao mundo para isso. Eu fui lançado no mundo que já estava pronto. Heidegger trabalha bastante isso. Ele fala o seguinte, ó, eu fui lançado no mundo que já estava pronto. Eu não pedi para nascer. O mundo já existia quando eu vim. Então, cabe a mim dar significado a esse mundo. Dar significado à minha vida nesse mundo. Heidegger ele vai entender que a existência nossa se dá à medida que nós aproximamos aquilo que nós somos da nossa própria essência. E ele percebe que há uma forte tendência do homem em transformar a sua existência em uma existência inautêntica. No momento em que o homem transforma a sua existência em uma existência inautêntica, ele perde completamente o sentido real pelo qual ele veio ao mundo. Logo, ele não vai ser feliz. E como que se dá? Heidegger entende o seguinte:
Cada indivíduo nasce único, autêntico. Cada indivíduo é único. O problema é que esse indivíduo, quando ele começa a viver em sociedade, ele vai perdendo a sua autenticidade, porque ele vai passando a se parecer com o meio. Nesse momento, o indivíduo alcança algo que Heidegger chama de destruição do eu. O que ele está entendendo? Ele está falando o seguinte: olha, nós precisamos viver estabelecendo metas para a nossa vida. Nós precisamos criar projetos para a nossa vida. Não significa que nós vamos realizá-los, mas significa que a nossa vida deve ser uma constante busca de propósitos. Uma parte da humanidade abandona seus propósitos quando se torna parecido com o meio. E quando essa humanidade abandona esses propósitos, entre outras coisas, ela abandonou seu ideal de felicidade. Somos lançados no mundo pronto. Heidegger usa até um termo alemão para falar nesse homem lançado no mundo. Ele chama de Dasein. Fomos lançados nesse mundo. Uma vez que fomos lançados nele, nós precisamos dar significado a ele. Me incomoda muito conviver com pessoas que você pergunta a elas assim, como é que tá as coisas? Ah, vai indo. E aí, o que você está pensando para o ano que vem, para o teu vestibular, para quando você sair da faculdade? Ah, não sei nem o que eu vou comer amanhã, vou ficar pensando no depois. Gente, essas pessoas, elas têm que repensar a sua existência na Terra. Porque deve ser muito sem graça viver desse jeito. Heidegger ele vai entender que à medida que o homem persegue o porquê ele veio ao mundo, ele vai perseguir não outra coisa senão a felicidade. E aí eu volto lá no Pascal Bruckner da primeira aula. Isso dá trabalho. Isso exige de nós. E talvez a humanidade não esteja afim de dedicar-se a isso. E porque talvez ela não esteja afim de dedicar-se a isso, ela acaba buscando felicidade naquilo que faz o outro feliz. Vejam, ser professor me faz feliz. Talvez lá em 2000, quando eu decidi fazer 2001, quando eu decidi fazer história, se eu tivesse como critério de minha escolha aquilo que faz o outro feliz, eu não teria escolhido ser professor. Teria escolhido ser médico, teria ser engenheiro, advogado, quaisquer outras coisas, menos professor. Mas isso exigiu de mim um esforço que eu decidi aplicar esse esforço na minha vida. Hoje eu sou feliz. O Heidegger ele está entendendo que a humanidade do século XX, talvez ela perdeu o protagonismo existencial. A humanidade, uma palavrinha que aparece muito no Ser e o Tempo, a humanidade alcançou um tédio. A humanidade ela entrou numa cadeia utilitária, segundo Heidegger, que ela foi se distanciando muito do seu real sentido de existir. Heidegger está propondo quebrar essa cadeia utilitária. Heidegger está propondo nós rompermos com esse ideal que o mundo estabeleceu sobre nós e nós sermos capazes de estabelecer nosso próprio ideal. E perseguir o porquê viemos ao mundo. E talvez você esteja pensando assim, mas eu ainda não sei o porquê eu vim ao mundo. Quer dizer que eu não sou feliz? Não é isso. Você não é feliz se você abre mão de buscar o motivo. A vida é buscar sentidos. Enquanto nós não alcançamos esse real sentido, o que fica em nós é angústia. A angústia que é aquilo que nós alcançamos enquanto não descobrimos. A angústia que é resultado das incertezas da vida. A angústia que parte das tomadas de decisão. Se na sua consciência agora há uma angústia, isso é bom sinal. Significa que você está incomodado com o fato de ainda não ter descoberto porque veio ao mundo. Se você, ao invés de angústia, tiver sentido uma acomodação, quero que o mundo acabe num barranco para que eu morra encostado, vou deixando a vida me levar, a vida leva eu, aí você tem que repensar a sua existência na Terra. Enquanto isso, não.
Enquanto isso, é uma procura. A vida é uma procura, a felicidade é uma procura. Uma procura por aquilo que a gente não sabe se vai dar certo ou não. O que Heidegger está dizendo aqui é que é o homem que é capaz de, em meio a um grande esforço, encontrar o real sentido de sua felicidade. E é legal que nessa parte do livro, ele fala que a existência humana parte de duas situações distintas. Uma primeira, ele chama de determinismo do mundo natural. E o que seria isso? Determinismo do mundo natural, gente, é o mundo determinar aquilo que eu vou ser. É o meio escolher por mim. É as minhas escolhas serem determinadas por um contexto fora de mim. Heidegger está dizendo que se as minhas escolhas forem pautadas por esse determinismo, eu abro mão de minha felicidade. Ah, eu vou fazer medicina, sabe? Porque assim, meu pai é médico, minha mãe é médica, o consultório está pronto. Mas e aí? E seu sonho? Ah, que sonho? Eu quero é ganhar dinheiro. Peraí, será que esse é o motivo pelo qual nós viemos ao mundo? Então, uma situação que Heidegger nos coloca é esse determinismo. A outra situação, ele chama de livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade do homem de forma livre, arbitrar sobre suas decisões. É o homem que, de forma livre, escolhe. E a escolha do homem determina aquilo que ele vai ser. Mas eu repito, isso exige de nós. Talvez nós não estejamos afim de nos esforçar para isso. Por isso, aceitamos qualquer coisa como felicidade. O Bauman, ele vai falar, vai associar a ideia de felicidade com o mundo contemporâneo. O Bauman morreu em janeiro de 2017. Então, 3 anos que ele morreu. Então, ele está muito presente ainda no pensamento. E ele associa a ausência de felicidade para a sociedade com o advento das redes sociais. As redes sociais tornaram as nossas relações distantes. Aquilo que ele chama de líquida. E à medida que as nossas relações se tornaram distantes, líquidas, nós fomos deixando de ser felizes. Entendo. Primeiro ponto que ele fala é o seguinte: olha que frase interessante. No mundo líquido, que é esse mundo pós-moderno, a rede, e quando ele fala rede, ele está falando de rede social. Na época, gente, quando ele escreve o mundo líquido, ele nem usa, ele nem chama de rede social. Na época chamava site de relacionamento. Ele vai dizer o seguinte: olha, nesse mundo líquido, a rede talvez seja uma das formas mais representativas de nos relacionarmos, pois os laços não são fortes. Nesse mundo dominado pelas redes sociais, pelo virtual, isso que ele está chamando de mundo líquido, gente, não exige de nós laços. Os afetos que deveriam ser instrumentos de nos tornar felizes, o abraço, o toque, o sorriso, a demonstração do afeto, ela tem sido substituída por elementos superficiais. E aquilo que nós achamos que é felicidade, na verdade, é tudo menos felicidade. Então eu fico toda hora preocupado se aquela foto minha lá deu número de curtidas e se determinadas pessoas curtiram a minha foto, aquilo me faz feliz. Mas isso não é superficial demais? Atribuir felicidade a número de curtidas, a número de seguidores, a relacionamentos sem laços, eu acho que é uma mediocridade muito grande. Bauman vai entender que nós não somos felizes porque a gente se conecta muito fácil e se desconecta muito fácil também. Nesse mundo que segue uma lógica do líquido, nesse mundo que segue uma lógica das redes sociais, Bauman levanta uma questão interessante. Somos felizes? Não.
E Bauman, ele é categórico quando ele entende essa sociedade. Ele fala: nós não somos felizes. Nós vivemos relações superficiais. Nós vivemos relações sem laços. Porque entendam, gente, voltemos no Pascal Bruckner, que é o ponto de referência nosso. Criar laços exige eu doar-me pelo outro. Exige eu dispor meu tempo para o outro. Exige esforço, exige sacrifício. E esse mundo das redes sociais, talvez ele não nos dê espaço para esses laços. Tudo se transforma muito rápido. O Bauman, no final da vida dele, tem uma entrevista que ele dá, que ele diz que ele aprendeu a ter, no máximo, 5 amigos. 5 amigos. Porque são 5 pessoas que exigem dele um esforço por eles, e eles se dão por ele também. Agora, nesse mundo líquido, em que eu abro o meu Instagram, eu tenho 4 mil amigos, eu abro meu Facebook, tem 5 mil amigos, será que é amizade mesmo? Esse mundo líquido, ele não exige esse esforço de nós. Os laços não são fortes. E é por isso que nós não somos felizes. Bauman ele vai entender que quando nós temos muita pressa, e esse mundo líquido exige de nós muita pressa, a gente não consegue estabelecer esses vínculos. Logo, o que vai acontecer? Opa, desculpa, o que vai acontecer? As relações se tornam superficiais. Ela não permite afeto. As pessoas, e quando eu falo as pessoas, gente, eu estou falando também da nossa própria casa. As pessoas não se abraçam mais. As pessoas elas não se beijam mais. É claro que em época de Covid não vai poder mesmo. Mas eu digo no dia a dia. A gente troca esses laços afetivos por laços virtuais. E a gente acredita que esses laços virtuais nos fazem felizes, quando na verdade não fazem. O que o Bauman está entendendo? Que nós vivemos uma pós-modernidade em que não é feliz. E ela não é feliz porque ela está presa a uma lógica dessa modernidade líquida que impede a gente de progredir enquanto relacionamentos. As nossas relações se tornam superficiais. E como ela não exige de nós afeto, desculpa, como ela não exige de nós esforço, a gente acaba buscando felicidade naquilo que faz o outro feliz. Então, pessoal, espero ter ficado clara essa construção teórica que a gente fez de felicidade a partir de todos esses autores que a gente se propôs. Espero que tenha te feito pensar também de que maneira você tem buscado a felicidade em sua vida. Logo tem mais temas para a gente poder conversar e eu espero que você esteja gostando do canal e todo o conteúdo que a gente está trabalhando, tá? Quer continuar comigo? Bora filosofar!